Boa noite, estamos de volta aqui. Eu mudei o cenário. Eu mudei o cenário até seguindo algumas recomendações. Depois eu queria abrir uma discussão aqui. Vamos trazer algum psicólogo aqui. Pelo seguinte, quando você está nessa rotina do dia a dia, sem sair de casa, você cria rotinas próprias aqui. A minha rotina estava sendo do computador para o quarto, chegava 1 da manhã, 5 acordava, voltava para o computador. Então foi uma maneira que minha mulher achou para quebrar a rotina. Não sei se vai funcionar, mas não está ruim não. Saiu. Ah, os livros. Hoje, ontem eles trouxeram aqui uma foto do Paulo Guedes, e essa foto do Paulo Guedes com para variar, né? Todo mundo tem estante atrás aí, né? E nessa foto do Paulo Guedes, uma estante vazia, né? Falar, todos os livros de economia que ele leu desde que ele se formou em Chicago para cá, né? Bom, vamos aí ao nosso levantamento do coronavírus, né? Bom, isso aqui é aquele do Brasil, do Covid, que faz aquela projeção. Nós estamos aqui 92.800, não sei, notificações, indo para 150 em pouco tempo aqui, né? Esse aqui é o do Google. O do Google mostra nos Estados Unidos 3.415 casos para cada 1 milhão de habitantes. O Brasil já está em 433. Vai subir à medida que vão aparecendo mais exames aí, né? E aqui essa é a curva do Brasil, olha só. Isso que assustou o próprio Trump lá, que já começa a colocar o Brasil numa espécie de lista negra aí dos Estados Unidos, né? Vai ter que tomar medidas proximamente. Então, 3 vezes em 2 dias ele mencionando a situação do Brasil, é porque tem bala na agulha aí para alguma coisa, aí pressão para alguma coisa, né? E a única coisa que anima o Brasil é a briga do Trump com a China, porque o acordo comercial firmado entre Estados Unidos e China, a China ia passar a comprar até 50 bilhões de dólares de soja e outros produtos agrícolas dos Estados Unidos, desviando da produção brasileira, né? Então, daí nós entramos num ponto aqui, deixa eu só puxar direitinho aqui, que é o seguinte, tem uma matéria hoje, um artigo que eu coloquei hoje, que é de uma revista, a principal revista científica que é a Nature. Ela é um artigo questionando o Thomas Piketty. O Piketty é um francês que trouxe o debate, ele trouxe o debate da concentração de renda. Esse debate se tornou mundial. Quando a gente vê, por exemplo, a própria Mônica de Bolle, aí, a mudança que teve no pensamento dela, influenciada pelo chefe dela no FMI, foi muito em função dessa questão do Piketty. O Piketty mostrando aí, com base em Big Data, séries históricas, aí, os grandes processos de concentração de renda na história. O que diz esse artigo? Fala, o Piketty ele atribui a questões culturais, conceituais, como se surgisse do nada e não servisse a jogos de interesse. Então ele fala, os conquistadores que vieram para a América, que queriam, a missão deles era trazer uma nova civilização, ao que contrapõe o autor do artigo, não, era ter lucro. Então, digamos, essa influência do interesse de grupos, luta de classe, seja lá o nome que se dê, na definição da economia, a economia supostamente deveria ser uma ciência. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência que você trabalha com um conjunto de indicadores, de correlações, de hipóteses, né? Essa preponderância massacrante do mercadismo nesse período todo repete igualzinho o que aconteceu no final do século XIX. É o seguinte, você tem o transbordamento do capital. O capital financeiro que estava concentrado na Inglaterra antes, Banco da Inglaterra, os bancos ingleses, tudo quer conquistar clientes, especialmente estados nacionais
da novíssima, do novo mundo, na América Latina, um pouco Ásia, tudo. Então você cria uma teoria, até interessante que você cria uma teoria que você tem que convalidar esse movimento. Então você cria a teoria, não, porque isso aqui, esses capitais vão estar na Inglaterra, daí os salários vão subir aqui, o custo sobe, daí eles transbordam para outros países e lá eles levam o desenvolvimento, todos seremos felizes. Isso você tem um livro famoso do Friedrich List, um alemão, no século XIX, 1820 tudo, e inclusive ele analisando o grande pacto americano que permitiu a industrialização americana. Ele falava, vem os ingleses, chutando a própria escada, né? Vem os ingleses aqui, dizem que eles praticam tal e tal liberdade comercial e tudo, mas praticam agora que já são fortes. Então eles querem convencer a gente que se a gente praticar liberdade comercial agora, que ainda somos fracos, não seremos engolidos por eles. Então, até interessante, outro dia eu trouxe aqui uma entrevista do Gessé, o Gessé lançando um livro sobre a influência do imperialismo americano. Aliás, muitos insights, eu acho que ele deve mencionar no livro, espero que sim, hein? Os insights que nós levantamos aí no GGN sobre a influência daquela economia cinza, né? Armas, as máfias, né? Do lixo, a questão dos cassinos e tudo, né? Nessa ultradireita que surge. E a maneira como os Estados Unidos praticam a cooptação. A Inglaterra teve um imperialismo muito sanguinolento, especialmente na Índia e tudo, mas o padrão do software power, da cooptação intelectual, é a mesma. Né? E daí nós entramos num ponto que é complicado, desses jogos de interesse, que é a questão da teoria econômica. Por exemplo, você pega a escola de Chicago, nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, você começa a ter a grande expansão da globalização. Então você precisava justificar os grandes cartéis, os grandes monopólios internacionais. Daí a escola de Chicago cria a teoria que com os grandes monopólios você cria economia de escala, e a economia de escala permite beneficiar o consumidor, e não vai ter monopólio, porque com a flexibilidade dos capitais, se tiver monopólio, sempre entra um grupo novo que vai disputar espaço. O que nós estamos vendo hoje aí é a consolidação dos grandes monopólios. Né? E eu digo a respeito dessa história do Paulo Guedes aí com a emissão de moedas. O Paulo, ele é fundamentalmente um ideólogo, né? Muito desse individualismo exacerbado que hoje compromete o capitalismo, ele surge nos anos 90 e o grande porta-voz no Brasil era o Paulo Guedes na época. Eu lembro a imagem dele, se pegar 50 pessoas numa sala, trancar, der um machado para cada um, e para elas se matarem lá, se sobrar 20 vai ser muito melhor para o mundo, porque elas serão melhores. É um cretino. Então, digamos, a teoria econômica que surge a partir da observação dos fatos. Eu observo os fatos, a partir dos fatos eu tento definir padrões, a partir dos padrões eu defino a teoria. Foi substituído esses anos todos aí por bordões, tipo lição de casa. Você pega o Barroso, que é meu personagem preferido, pela superficialidade, pelos estereótipos que ele cria, é típico, né? Se tirarmos o Estado das costas das empresas, o que é tirar o Estado das costas das empresas? É acabar com todas as regras de amparo social, desde legislação trabalhista aí até fundos sociais, amparo, políticas sociais, amparo às minorias, tirar tudo, vai ser uma beleza, porque todos ganharemos. Então você cria esses bordões superficiais e vai martelando. E um desses bordões é essa história de que se emitir dinheiro, se emitir moeda causa inflação. Ontem, no final da tarde, hoje acho que saiu na Folha um artigo aí de 6 economistas, o Gabriel Galípolo, o André, Mônica Bolle, Beluso e outros. Esse artigo surgiu de uma entrevista que fizemos aqui com o André e com o Fábio, que são 2 economistas aqui, fizeram uma entrevista ótima sobre as possibilidades e consequências da emissão de moeda. E essa entrevista aí estimulou o Galípolo, o Beluso, que fizeram um artigo em forma de manifesto. E esse artigo saiu na Folha e a ideia é ir ampliando esse manifesto.
E o Paulo Guedes, o que ele faz, agora ele admite, não, mas isso aqui, claro, a gente sabe, mas não vai fazer. Né? Então você está tendo agora, nós estamos chegando num ponto aí de fusão nuclear. Você tem de um lado aí os estados indo direto aí para uma crise sem precedentes. O Paulo Guedes segurando, não, vamos gastar dinheiro, nosso, o quê, rapaz? Você só jogou com dinheiro de fundo de pensão aí, com manobras para burlar fisco aí, vai. Então, os estados, você vê, Minas, Rio de Janeiro e Minas aí estão ameaçados dentro de alguns meses de não pagar funcionalismo. E o Paulo Guedes fala, não, o dinheiro tem que garantir que vai só para a saúde. Ué, se para o funcionalismo aí, o que adianta ir só para a saúde? Então, digamos, toda essa questão visa o quê? Por que não emite dinheiro e reconstitui o orçamento que foi perdido aí pelos estados, municípios, setor privado também, a parte de renda das famílias? Por que você não faz isso? Porque entra a ideologia. A ideologia não está em base científica. A ideologia está no seguinte ponto: se a gente segurar agora, nós vamos poder vender, fazer as concessões, vender as estatais a preço de banana. Porque com a economia lá embaixo, a projeção de resultado das concessões e das empresas, que é o que define o preço aí, não se consegue nada. Né? Então nós estamos indo nessa direção na área econômica. Nenhuma medida eficaz. Meu amigo Almeida aqui, o negão. Nenhuma medida eficaz para recuperar a economia, para recuperar o emprego. Então nós vamos entrar num período em que a situação vai se agravar do ponto de vista sanitário, vai se agravar do ponto de vista econômico, vai criar um pandemônio. Você pega essa agressividade dos bolsonaristas, e o Bolsonaro estimulando, filhos estimulando. Então você tem esses pontos. Do ponto de vista internacional, a cada dia que passa, o Brasil fica mais ameaçado nas suas relações internacionais com a China. O Entraub, esse das relações exteriores, que é um problema sério aí. Você tem a questão dos armamentos que continuam entrando aí para alimentar as milícias do Bolsonaro. Então, tudo isso leva a uma questão que está sendo discutida. Não, mas não podemos aí 3 impeachments desde que começou a redemocratização. Eu já escrevi lá no começo. Não dá para comparar Collor, Dilma, Lula, Fernando Henrique com Bolsonaro. É outro bicho. O Collor se podia fazer uma crítica política a ele, a Dilma se podia fazer uma crítica econômica para ela, Fernando Henrique você podia fazer uma crítica aí da insensibilidade social dele, o Lula você podia fazer uma crítica aí da falta de um projeto nacional mais abrangente. Todos eles são passíveis de crítica. Mas nós estamos hoje num outro terreno. É um terreno aí em que as milícias assumem o poder e entra um presidente que não tem nenhum respeito pela vida. Não tem. Hoje eu vi uma entrevista aí do prefeito de Manaus, chorando com a situação de lá. Você vê aqui a tragédia, os governantes que têm o mínimo de sensibilidade, menos aquele de Minas. Aquele de Minas é de uma falta de emoção, nossa, total, hein, total. Ele, quando pensa, parece que dói o pensamento aí. Mas, e o Bolsonaro, e daí? E daí? Então, por tudo isso, os próximos dias, aí com o Celso de Mello atuando, nesse caso do Sérgio Moro, vão ser decisivos. Vão ser decisivos. O Bolsonaro ele já conseguiu, nesse período, desmoralizar a economia, a parte de saúde. O encontro aí do ministro da Saúde com os secretários de saúde, pelas repercussões, foi um horror. Primeiro que ele está totalmente tutelado, não manja nada, acabou de chegar também, no meio de uma pandemia como essa. E há possibilidades de boicotes. Porque para o Bolsonaro o que interessa é a situação pior possível. Então você consegue desmoralizar a política, a saúde, o estamento militar entrou. Alguém escreveu hoje aqui, as Malvinas das Forças Armadas Brasileiras são coronavírus. Quer dizer, quando você coloca militares da ativa para trabalhar no governo, gente, isso é de uma irresponsabilidade para a Constituição sem tamanho. Né? Então, com tudo isso armado aí, você vai discutir nos próximos dias impeachment ou não do Bolsonaro. Ainda é um processo. Né? O Celso de Mello vai pegar
as provas do Sérgio Moro. Aliás, o Sérgio Moro é indignadíssimo que está sendo vítima de ataques das fake news, mas nem a colega dele, lá, ministra da Agricultura, que foi vítima desses ataques aí, ele não fez nada, 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 nada. E essa ideia que ele levou tempo para descobrir que o Bolsonaro não estava a favor da, 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 da luta contra a corrupção, é por conta daquela medida do juiz de instrução lá que o Bolsonaro aceitou, que não tinha nada a ver, foi uma desmoralização para o Sérgio Moro, mas não tem, em nada ia reduzir a boa investigação contra a corrupção. Então agora você vai ter, vão ser dias animados aí. E o Celso de Mello se preparando para o grande momento dele na saída, né? Ele se aposenta no final do ano aí. Bom, nós estamos aqui com a Mariana. Maricota, boa noite, a bola é sua. Eu coloquei fone e não adiantou o eco aí com você, hein? Eu não pus ainda, precisamos testar durante o dia aí. Eu tentei, olha só. Vamos lá, agradecendo as pessoas que fizeram contribuição aqui para o canal hoje. O Luiz Alberto fala, Nassif, belo trabalho, esperamos dias melhores, embora seja difícil, mas não vamos perder a esperança. A gente fala bastante em esperança, né? Mas esquece aí que é uma construção de uma sociedade completamente heteronormativa e patriarcal, que é a cara do nosso presidente, né? Se baseia na misoginia, no racismo, no elitismo para matar a pessoa, só isso, simples. Aliás, eu publiquei hoje um artigo de 2005, que eu publiquei na Folha, quando começou esse discurso de ódio, que eu falava o avanço da direita inculta. As raízes estavam lá, e foi aceito normalmente, as coisas que Mainardi escrevia, que Reinaldo escrevia, era visto, olha, novo estilo, Tales. O Tales foi um ex-diretor da Veja, que foi o primeiro que trouxe esse estilo, estimulado pelo Roberto Tivita, né? Então ali você estava tirando o monstro da jaula. E hoje o monstro estava naquele sujeito lá querendo agredir enfermeiros, agentes de saúde, protestando contra a reabertura do isolamento lá em Brasília, né? Olha. O Orlando Júnior fala, Nassif, essa crise escancarou o quanto o povo é desprezado pelo Estado. Totalmente, totalmente. Daí a gente volta naquela questão do Piketty. Em momentos sem essa pandemia aí, o que você fez desde o Temer para cá? Desde o Temer para cá. Você esvaziou o SUS, acabou com mais médicos, esvaziou o Bolsa Família, com aquela história, não, estamos fazendo filtro. Pegou a Previdência, ela criou essa coisa indecente de exigir que o sujeito aí, que não tem nem informação direito, aí vai comprovar, suspender o benefício até que ele comprovasse vida, sem avisar direito. O Guedes usou de todos os estratagemas para jogar esse pessoal no olho da amargura, né? E agora, sem essa rede social, você vê as ameaças que todo mundo está sofrendo com a pandemia, né? A Pilar Acosta fala, Nassif, sou professora do IFB desde 2002, sempre tenho acompanhado suas excelentes análises. Mas gostaria de lhe contar que eu conheci por meio do disco Roda de Choro na casa dos meus pais. Feliz 1º de maio e fora Bolsonaro! Não, o Roda de Choro foi um disco que eu gravei em 94 com o Conjunto Nosso Choro e foi finalista do Prêmio Sharp na época de música instrumental, né? Muito mais pela curiosidade do jornalista tocando bandolim, pelo repertório também, pelo acompanhamento. O bandolim era a parte mais fraca da história. Mariana. Nassif, você acha que a imprensa vai tentar esconder o Lula do noticiário até quando? Até passar as eleições. O jogo continua. Não só o Lula, né? Você pega essa discussão da remonetização aí, você vê o que é ideologia. Você não abre espaço. Você abre espaço como? A Folha, de vez em quando, ela coloca alguns contrapontos, então abre espaço para uma posição contrária em forma de artigo. Mas a cobertura usual e tradicional é sempre em cima daquele padrão. E eu vou falar, eu tenho maior... Não vou falar que eu tenho dor na consciência, não, mas quem criou esse padrão de cobertura de mercado foi o Dinheiro Vivo lá atrás. Final dos anos 80, quando a gente criou a primeira agência de informações online, um programa na TV Gazeta voltado para mercado. Depois a Broadcast, Estadão comprou a Broadcast, e contratou o pessoal da minha agência, e foi aquele padrão
No momento em que você estava saindo da centralização da ditadura, você precisava realmente ter mercado de capitais, você apostava no mercado mais técnico, né? Mas com o tempo criou-se a ideologia. E quando se cria a ideologia, você tem que falar A. Se fala B, não adianta se fundamentar o B. É o mesmo princípio que a gente vê com as crenças bolsonaristas aí. Sabe? Você cria uma ilusão, aquela ilusão é in. Quem fala isso está por dentro. Está por dentro. Daí vem alguém que mostra por A mais B que está errado. Não, mas isso aí não é in, isso aí é out, né? Então, a imprensa vai continuar, talvez lá na frente, piorando muito, muito mais ainda, que é possível piorar. Você tem um pouco de bom senso, para permitir uma discussão mais racional. Mas o Brasil é muito subdesenvolvido, né? O Luiz te parabeniza pelo trabalho e pergunta há quanto tempo esse sobrevive, reunindo com uma outra pergunta que fala: quem vai conseguir fechar a caixa de Pandora, Nassif? São tragédias. Eu acho que esse governo, veja bem, ele está totalmente isolado e ele não tem nenhum ponto tático. A única tática dele era falar uma besteira, daí quando sente a reação ele volta atrás, mas agora cansou, né? Cansou. E essa insensibilidade dele em relação à pandemia, essas loucuras desses terraplanistas dele aí, e principalmente esse processo de desmoralização das Forças Armadas, que é onde ele tentou se fixar aí, pode ser esperança, mas eu acho que já entrou numa conta, digamos, já começou a contagem regressiva aí, né? Agora você tem todo um procedimento aí, tem essa tentativa dele de comprar o Centrão e tudo, que vai dificultar um pouco. O Orlando fala que na caixa de Pandora só resta a esperança. As pessoas falam bastante em esperança, né? Em termos práticos, que dica você daria, Nassif, para a gente conseguir se manter o máximo firme possível aí, nesse cenário bizarro? Aproveitar até uma pergunta aqui, quantas filhas que eu tenho, né? Eu tenho 4 filhas e 2 netas. É praticamente Uma é minha. 5 filhos e uma neta, praticamente, aí, porque... Roubou minha filha. Hã? Não, eu compartilho com você. E é uma moçadinha que está vindo. Veja bem, essa luta que nós... Não é só uma luta brasileira, né? É uma luta da barbárie contra a civilização. E quando você vê o uso da palavra civilização, civilizatório, você pega a nata da malandragem propondo desmontes de todos aqueles tecidos sociais que constituem uma sociedade civilizada, propondo para alcançar o novo iluminismo, como dizem esses caras, né? É uma luta complexa porque esse artigo é interessante, esse de 2005 que eu escrevi, que esse fenômeno já estava desenhado. Você acaba com a lógica. Você fala, o sujeito falou tal coisa, que em circunstâncias normais escandalizava. O que o sujeito falava? E daí? Qual é o problema? Que é a mesma lógica que o Olavo de Carvalho pega da ultradireita americana e traz até Bolsonaro, né? Então, os maiores absurdos, e daí? Qual é o problema disso aí? Eu tenho meu direito de pensar. Então, todo aquele aparato... E começou com esse combate ao politicamente correto. Não, politicamente correto é um saco, é um chato. Eu lembro uma vez que eu peguei as 2 caçulas e mais a neta, tinham 10 anos eles, fui num shopping, vamos ver um filme lá, e entramos numa fila para comprar pipoca. Daí veio um sujeito e passou na frente de todo mundo. Eu falei, fulano, como é que você passa na frente? Não me venha com politicamente correto. Como politicamente correto? Respeitar a fila é politicamente correto. Isso. O meu é mais rápido que uma pipoca, só vocês são 5. Aí eu falei, não vou aceitar. Então, digamos, esse discurso do politicamente incorreto aí, que foi aceito pela mídia. A Veja, quando começou aquela campanha em favor do armamento lá, não, isso aí é bobagem, politicamente correto, isso é para encher o saco. Encher o saco aí, coitadinho, mimimi, todas essa minimização de valores, né? Mas a luta continua e o Brasil é muito grande, tem muita solidariedade, E quando começar a virar o barco, gente, os ratos saem correndo, não adianta. Você pega essas pessoas aí, os valentes, pega aqueles 2 marmanjos que deram uma gravata numa menina em plena Avenida Paulista, quando foram expostos fora do grupo, a foto deles, subiram. Pega esse sujeito do Madeiro aí, o sujeito é um barra pesada, o sujeito que vem lá
madeireiro que devastava a floresta da Amazônica, ficou sócio aí de um chinês, circunstâncias estranhas, de repente faz aquele discurso, não, daí 5 mil, 6 mil, levou cacete de todo lado, hoje na Folha. Ele dizendo, não, tem que pegar os leitos de UTIs privadas e colocar a favor do SUS. Eu falei, nossa, que mudança. Daí você vai ver, não, é repórter que colocou... O que o senhor acha de leito de hospital privado para ele levantar a bola, para ele chutar, né? Então, digamos, quando você começa a virar o barco aí, esse pessoal não tem convicção. A malandragem, a nata da malandragem. Os caras são empresários. Quando você pega a Malta, que nem esse sujeito que andou parando lá a manifestação dos enfermeiros lá, isolados. Olha, eu vou contar até um segredo para vocês aqui. Quando começaram esses ataques, hoje está diversificado, estou mais poupado, mas teve um período que viu tudo no YouTube, no Facebook, e tudo mesmo padrão, né? Caixa alta, erro de português. De vez em quando entrava alguém no reservado do Facebook, com ataques. E qual que é a lógica deles? Eles vêm com ataque baixaria contra uma pessoa mais formal. E fala, essa pessoa mais formal, eu vou trazer para o meu campo de discussão, que é a baixaria, ela vai ficar sem resposta. E eu respondia com baixaria. Falava, fulano, essa sua foto aí está muito suspeita, o que é isso? Usando os valores, os antivalores deles, está saindo do armário, o cara... Então esse sentimento de manada, é isso aí, o sentimento de manada, quando começa a inverter, eles voltam para toca. Né? Mariana. Alguém falou aqui que eu devo morrer de orgulho de você. Morro de orgulho e sou apaixonada após anos de terapia com nossa relação analisada. O Edson manda, Moro, Bolsonaro e Paulo Guedes acertam as contas com a sociedade? O Moro agora está a favor dos direitos individuais, está se vitimizando. Isso era uma outra coisa, né? A Mariana testemunhou quando eu enfrentei a Veja lá atrás. Eu chamei ela, a Luizinha, aquelas duas filhas mais velhas, né? A ex. Falei, vou entrar numa guerra aqui que vai afetar todos vocês aí. E me deram a maior força. Foram 500 páginas que eu coletei dos maiores absurdos, dos maiores ataques, das maiores baixarias. E eu passei, olha, os anos 90, eu tenho esse livro Jornalismo dos anos 90, que eu defendi tudo quando foi vítima de ataques da imprensa. O procurador do caso do Babodega, o pessoal da escola base, tudo. A Veja tinha um tal poder de massacrar que não tive uma manifestação de solidariedade, mas nem de federação dos jornalistas, sindicato de jornalistas, sozinhos lá. A Mariana outro dia me perguntou, por que você não virou alcoólatra? Eu falei, porque eu tenho uma boa família aí para apoiar. Mariana. O Dioclésio fala, boa noite, Nassif. Bolsonaro está armando milícias bolsonaristas para reagir violentamente a um possível impeachment? Vai que acha que vai ser mais fácil, difícil tirar o Bolsonaro democraticamente do que... Vamos ver, que ele tem essas milícias. Você pega nos Estados Unidos, nós tivemos essa semana aí um governador de um dos estados americanos que milícias armadas, esses malucos aí entraram e invadiram o palácio lá para protestar, armados. Ali, o receio ali é se houver uma rebelião do baixo clero aí de polícia militar, mas eu não sei, a desmoralização dele com os últimos episódios é grande. Não sei se ele teria hoje essa condição de pegar esses seguidores. Aliás, uma vez, Rio de Janeiro, eu fui do Rio, por acaso eu estava passando em frente ao apartamento do Sérgio Cabral. E a mulher dele, a advogada, esqueci o nome agora, ela tinha sido colocada em prisão domiciliar porque tinha filhos de 8, 9 anos lá que estavam sentindo, os meninos estavam entrando em depressão. E na frente, aqueles abutres de gralhas na frente, lá berrando, eu olhava e falava, nossa, onde que está aqui o instinto criminoso, onde que está aqui, né? Mas sempre, olha, desde torcida de futebol, até a campanha do impeachment do Collor lá atrás, entendeu? O Collor me perseguiu o quanto pôde com ações judiciais, me tirou da Gazeta, que quando começou a campanha, você olhava e falava, gente, mas de que lado que estão os bandidos aí? Porque daí quando começa a cair, vem o pessoal e começa a chutar. A natureza humana, infelizmente, a maior parte é isso aí, né?
É o fraco que em grupo se acha forte e o mais terrível que tem, né? E é o primeiro a sair correndo quando vira. Eu estou esperançoso que começa a virar aí. Bom, deixa eu colocar. Ele me deixou, pessoal. Então, eu vou responder. Sim, eu sou filha dele, a filha mais velha. Deixa eu voltar aqui com um caso interessante aqui, que é a herança da Lava Jato. Você Você saiu, saiu, não deu não para deu ouvir o tempo no começo. começo. Clique. Eu. Tá. Não, é um ponto importante aqui. Essa. Dois pontos que faltou abordar aqui. Uma, esse sofismo das pessoas recuperadas. Então, os telejornais estão assim, ó, vamos colocar o número de pessoas recuperadas para mostrar que o Covid não é esse bicho de sete cabeças. Pessoal, todas as pessoas recuperadas, se pegar 99%, são pessoas que receberam atendimento, conseguiram ir para o hospital, conseguiram ter a sua UTI, ter o seu respirador quando o negócio agravou. Se você pegar os que morreram aí, acho que 90 e tantos por cento é pessoa de periferia sem acesso, sem lugar no hospital, em lugar em UTI. Então isso aí é um sofismo, e o que mostra muito essa posição do Trump e do Bolsonaro. A classe média se salva aqui, os outros que se ferrem aí. Pega agora Papuda aí, 200 prisioneiros aí infectados. O Sérgio Moro, o que ele propunha lá? O que ele propunha? Ele propunha colocar esse pessoal em vagão aí. Ontem saiu um manifesto de ex-ministros da Justiça criticando essa posição de querer confinar os doentes em containers. Só que não colocaram que aquela foi uma sugestão dele também. E outro ponto, personalização das investigações. Isso é terrível, né? Nós tivemos o caso desse delegado no Rio de Janeiro que fez um inquérito sobre o enriquecimento, as suspeitas de enriquecimento ilícito do Flávio Bolsonaro e concluiu que não houve enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Não pediu quebra de sigilo nem nada. Daí sai matéria da época aí, há 7 anos é amigo da família. Daí você pega o procurador lá do Sul que entra com um inquérito contra cientistas que ousaram duvidar da cloroquina. Aliás, um ponto relevante, que quase eu esqueço aí, que é importante. Agora você tem uma nova cloroquina aí, que é uma nova droga aí, que o próprio o homem do Trump lá, o Mandetta do Trump, recomendou. Estão vendo como uma grande possibilidade. Como é que chegaram a essas possibilidades? Ensaios clínicos. O que são ensaios clínicos? Observação do que acontece com os doentes, que é antes da comprovação científica. Eu chamo a atenção porque dia desses nós trouxemos aqui uma entrevista com o pessoal dessa Prevent Senior, que fez a pesquisa da hidrocloroquina com pacientes. Eles têm toda uma base de pacientes já de terceira idade que eles fazem acompanhamento. E deu um buchicho danado aí, porque o pessoal de área científica investiu em cima deles, que não tá comprovado cientificamente. Então vamos separar, são duas coisas diferentes. A observação clínica é o seguinte: eu estou trabalhando aqui, eu tenho meus pacientes e eu observo que tal tratamento é um pouco melhor do que aquele outro tratamento. E você tem a comprovação clínica, científica depois, que é pegar um universo maior, fazer um sorteio aleatório, quem vai tomar remédio, quem não vai tomar remédio, e daí ver os resultados de um grupo e outro. Quando você faz um ensaio clínico, você não pode fazer esse aleatório, simplesmente porque se o sujeito acha que aquilo vai melhorar a saúde é um protocolo para melhorar a saúde do paciente dele lá, ele não vai escolher o paciente que vai tomar e o paciente que não vai tomar. Então, muito provavelmente, então, digamos, e a base do ensaio clínico é a mesma que está sendo feito com outros medicamentos. Então, muito provavelmente, mais adiante, aí a gente vai ter resultados mais concretos, aí, mais objetivos, de algo que eles já tinham percebido na observação do dia a dia. E daí chama atenção para um artigo que eu escrevi na época, 2 semanas atrás, aí, a dificuldade que é quando você radicaliza discussão científica, qualquer tipo de discussão.
A culpa aí foi do Bolsonaro, efetivamente, quando ele saiu matando aí com essa história da cloroquina, já fez aquele carnaval todo imitando o Trump. No outro campo, da ciência, então tudo que viesse em defesa da cloroquina, da cloroquina, era para fortalecer o Bolsonaro. Então você não tem a observação isenta aí para saber se é bom. Vamos supor que o tratamento seja bom. Não é uma vacina, é um tratamento que melhora a situação dos pacientes, se aplicado no começo. Se for bom, quantas pessoas que deixaram de ser beneficiadas aí por conta de uma discussão ideológica, tudo bem, iniciada por um imbecil presidente. Mas quantas pessoas que deixaram de ser beneficiadas porque, do outro lado também, você levou essa polarização. É bom esperar um pouquinho, mas vai dar uma boa discussão. Mariana, vamos antes de ir para a música aí, para mais duas questões. A Dilma Xavier coloca aqui: no mundo dos casos encerrados, 18% encerram com a morte do paciente e 82% se salvam. No mundo dos casos encerrados, 18% acabam em morte e o restante se salva. Esse negócio de caso encerrado, não sei se foi na Espanha que eles começaram a colocar as mortes como caso encerrado, não vai infectar mais. Então parecia que eram pessoas que tinham sido salvas efetivamente. Né? Agora, a gente está falando desse negócio dos recuperados aí, com atendimento e tudo, mas por todos os depoimentos que a gente tem ouvido aí, é uma doença avassaladora efetivamente. Né? Bom, deixa eu pegar aqui a música. A música é um pessoal bem interessante. Falou duas questões. O Daniel manda: Luiz, você é um otimista por natureza, mas dessa vez não vejo tanta luz. Mesmo que Bolsonaro caia, a mentalidade dele está enraizada de tal forma em boa parte dos brasileiros que demora décadas para acabar. Décadas para acabar em descolonização, né, pessoal? Descolonizar já é um bom começo para todo mundo. A gente vai ter. Esse é um ponto complicado, efetivamente. Né? Esse é um ponto complicado, porque ele tirou das profundezas aí aqueles preconceitos mais arraigados aí. Né? E é impressionante a capacidade das redes sociais de difundir essas maluquices. Né? Antes de começar esse rolo, eu fui com a Eugênia num almoço, um amigo convidou lá, e cheguei lá, tinha um oftalmologista que tinha estudado nos Estados Unidos. Estava ele com a esposa lá, a esposa civilizada aí, né? Eu não sei se eu contei isso aqui, né? De cara ele falou: te adoro. Por quê? Porque você é libanês é raça pura. Eu olhei para a Eugênia e falei: não vai dar certo isso aqui, rapaz. Então ele começou: então vou te contar coisas que a imprensa não dá, mas eu tenho essas informações. Que a Michelle Obama era travesti, uma coisa assim. Até a Eugênia brincou, mas o travesti mais bonito do mundo, né? O Obama, obviamente, era gay. E daí ele virou com a última. E agora essa aqui é a mais importante de todas. Eu falei: qual? Não tem mais peixe no Oceano Pacífico. Fulano, como é que você fala isso? Não, eu faço parte de um grupo de discussão de pesca, eles pescam lá na costa da Califórnia, não tem mais peixe. Quando a gente começa a ver parentes próximos, endossando essas maluquices, que você vê que loucura que você virou quando você perdeu o senso de informação. E é algo que não surge agora, surge com a desmoralização da informação pela mídia nesse período. Todos os factóides foram permitidos. Esse negócio do comunismo, gente, isso aí começou lá em 2008, 2009, gente, isso aí... Eu lembro um livro do Afonso Arinos, um artigo do Afonso Arinos, de 1963. Ele fala: esse negócio da Guerra Fria acabou. Quando o Khrushchev encontrou com o Kennedy, acabou. Mas o pessoal vai invocar, a oposição vai invocar isso aí, e se não o presidente não tiver pulso, aí nós vamos acabar nas mãos dos militares. E ele era conspirador, porque ele era da UDN na época. Né? Então a capacidade que tem esse pessoal de criar versões aí. Outro dia, uma conhecida aí, o marido chegou para ela e falou: não, esse negócio aí da China aí que veio em laboratório, pode perguntar para o seu pai. Me colocou ainda como uma avalista das maluquices dele aí. Né? Mas vamos pegar aqui, isso aqui me foi passado pelo Eugênio Aragão, um grupo de Brasília chamado Liga Tripa. A Liga Tripa surgiu, aqueles grupos de contracultura dos anos 70, 80,
Eu consegui uma gravação recente aqui deles aqui. Eu acho que continua na contracultura. Olha que legal. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Um bom fim de semana para vocês e um bom dia do trabalho aí. Boa noite, pessoal. Até amanhã.